Então a gente viu aqui todas essas propriedades, né? Então observa que elas são muito úteis, né? Quando você vai resolver um problema que envolve vetores ortogonais no espaço, né? Essa aqui que por enquanto a gente ainda não viu ela, mas ela já vai aparecer aqui, tá? Já vai aparecer a utilidade dela quando a gente calcula a área de paralelogramo e a área de triângulo, tá? Então só para, né, continuar. Então se eu tenho aqui 4 pontos no espaço, né? Então esses 4, faltou um ponto aqui. Não, tá, 3 pontos são colineares se esse produto vetorial for vetor nulo. Ó, isso aqui é exatamente, se a gente for olhar aqui, ó. Opa, não é aqui não, é no slide anterior. Cadê? Ó, é isso aqui, ó. O vetorial V igual a vetor nulo se somente se um dos vetores é múltiplo do outro. Se a gente for pensar aqui que A, B e C são colineares, aqui quem que é o vetor U? É o vetor AB, quem é o vetor V é o vetor AC. Então, AB é múltiplo de... Um é múltiplo do outro, né? Digamos que AB é múltiplo de AC, C e somente C, isso aqui dá o vetor nulo. Então, se um é múltiplo do outro, os 3 pontos são colineares. Então, se eu tenho lá vamos colocar aqui, ó. Se eu quero verificar 3 pontos, digamos aqui, ó, tem A, lá, 1, 2, 1, B, 0, 1 e menos 1, e C, 1, 0, 1, são colineares, eu posso usar o produto vetorial. Então, eu calculo quem é o produto vetorial AB vetorial AC. Né? Vamos colocar aqui quem são esses vetores aqui. Quem que é o AB? O AB é as coordenadas do ponto B menos do ponto A. Então, fica ó, menos 1, menos 1 menos 1 e menos e 2. menos 2. Isso, né? Vetorial. Agora o AC, né? 0, 0, 0, menos 2. 2 e 0. E aí a gente parte para o cálculo. Ó, I, J, K. Aqui eu tô pondo em JK, o livro usa E1, E2, E3, eu acho. Mas eu acho que JK Uhum. acaba que menos 1, menos 1 e menos 2, 0, menos 2 e 0. Tá? Bom, agora eu vou até omitir o que estiver multiplicando só o 0, tá? Então, ó, menos 1 vezes 0 vezes I dá 0 vezes I. Então, eu vou deixar ele omitido. Porque não vai contribuir com nada, né? J menos Sim. 2, 0. Então, aqui vai dar 2K. Aqui, 0. Aqui, a hora que eu concluir que o 0 vezes K já vai dar 0, eu já concluo que isso aqui é diferente de 0, porque Uhum. todos os demais vai estar multiplicando I ou J, né? Mas vamos fazer a conta Sim. certinho. 2 vezes menos 2 vai dar 4, menos 4i Menos, mais, e 0. menos. Então, se eu for querer representar esse vetor, é bom a gente escrever menos 4i mais 2k, né? Porque esse vetor aqui, ele é o menos 4, 0 e 2, que é diferente do vetor nulo. Ou seja, esses 3 pontos não são colineares. Não são colineares. Né? A, B e C não são colineares. Isso aqui não, nem tanto, né? A gente não vai usar tanto porque a gente consegue determinar de várias formas, né? Isso aqui é mais uma forma de verificar que esses pontos não são colineares. O segundo aqui já é mais interessante, porque você está pegando 4 pontos. Esses 4 pontos, você vai garantir, eles são coplanares se e somente se você tem, né, o produto vetorial AB vetorial AC escalar AD foi igual a vetor, foi igual a zero, aqui está errado, não é vetor nulo não, aqui é zero. Opa, deixa eu tirar esse negócio que está errado. Aqui foi igual a zero, não é vetor nulo não. Lembra que isso aqui é produto
Aqui gera um vetor, produto escalar com outro vetor, dá zero. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente confunde, né? O que é uma coisa, o que é outra. Então, ó, agora muda um pouquinho de figura, porque para concluir que 4 pontos não são coplanares, não é tão simples, né? A gente não tem, a princípio, uma formulinha que nem para os colineares, né? Que eu pegar que um dos vetores é múltiplo do outro. Aqui, o que a gente tem? Bom, basicamente eu tenho, né, os 4 pontos aqui, A, B, C e D. Então, no fundo, bom, para eles serem colineares, eu tenho que o vetor AD, ele vai ter que ser combinação linear do AC com o BC, com o AC, AC com o AB, né? Então, na verdade, qualquer um deles, né? Eu escolhi o A como ponto base, mas posso, mesma coisa, falar que o AC vai ter que ser combinação linear dos outros dois vetores. Eventualmente, né, eles podem ser paralelos, né? Aí você não, às vezes não consegue provar, por exemplo, se eu tivesse o A, o B, o A, o D e o C aqui colineares. Eu não vou conseguir mostrar que o AB é múltiplo dele, é combinação dele com nenhum outro, porque vai ter que ser múltiplo também. Por isso que a gente já vai para essa questão do produto vetorial com o produto escalar. Mas o que vai acontecer? A gente mostrou, né? Cadê a propriedade aqui? Vamos voltar aqui na propriedade anterior. Ó. Opa, aqui não. Ó, isso aqui vai dar zero se somente se esses vetores são LD. Se esses vetores são LD, significa que os pontos ali que estão definindo são coplanares. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Então, de novo, né? Eu vou ter que pegar a AB, vetorial AC, produto escalar com o outro. Aqui tanto faz a ordem, tá? Não tem problema não. Isso aqui tem que dar zero. Então vamos pegar aqui, vamos pegar agora pontos para a gente testar. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ó, vou pegar o A igual a 1, 0, B 0, 1, 0, C. Tá? Eu vou colocar pontos aqui que eu sei que vai dar coplanar. Okay? 2 menos 1, 0 e D 5 menos 5, 0. Né? Observe que eles vão ser coplanares, né? Eu já construí ele de propósito, né? Todos têm a terceira coordenada 0. Então eles vão estar no plano x igual a 0, z igual a 0, né? Plano xy. Mas vamos mostrar aqui, fazer a conta. Então como que eu verifico, né? Aqui. Se esses pontos são coplanares. Então, primeira coisa, então tem que calcular isso aqui, né? O produto vetorial. Vamos fazer passo a passo. Então, primeiro, determinar quem são os vetores, né? Uhum. AB, as coordenadas do ponto B menos do ponto A. 0 Menos 1, 0 e 0. Menos 1, 0, 0, né? Porque eu estou colocando menos 1 aqui. Menos 1, 0, 0. Perfeito. Na hora que for fazer, faz parte a parte, né? Ó, AC. Aqui eu peguei o A, mas pode ser qualquer ponto, tá? Qualquer um deles a gente faz de ponto de base. Dá 1, 0 e 0, né? Peraí, vai dar menos 2, né? Ah, é, menos 2, verdade. 0, né? E o AD. AD 5 menos 1, 4, 4, menos 6 e 0. Isso, ótimo. Bom, vamos calcular agora o produto vetorial, né? Daí AB, Sim. opa, AB vetorial AC. vetorial AC, né?
AB menos 1, Menos 1, 0, 0. o AC, 1 menos 2, 0. Aqui a gente tem que tomar cuidado que não posso usar, né, que isso aqui vai dar, o determinante dá 0, né, porque o K aqui, ó, isso aqui é um vetor, né. Sim. Por mais que a terceira componente dele que vai dar 0, mas não dá para usar, tem que fazer essa conta, tá? É diferente que se eu tivesse aqui alguma coisa com 0 na terceira coluna, né? Não é isso que está acontecendo. Então, bom, I 0, 0 dá 0, J 0, 0, 1, 1, dá 0, 0. K vai dar 2K, tá vendo? 2K. 2K, agora aqui vai dar 0, o resto vai dar 0, né? Uhum. Tem que ser um vetor que vai ser perpendicular a z igual a 0, né? Joia. Agora, Então, esse vetor é 0, 0, 2. 0, 0, 2. Então, vamos colocar aqui AB, vetorial AC, produto escalar com AD. 0, 0, 2. O AD, 4 menos 6 e 0. isso aqui dá 0, né? Ó, 0 vezes 4, Uhum. 0, Uhum. mais 0 vezes 6, menos 6, 0. Então, 0. portanto, Isso é igual a 0. são coplanares. São coplanares. Então, esse aqui é bem interessante, porque Esse aí dá pra pôr na prova. Boa, Natal, boa! o anterior aqui até a gente tem outras formas, né, para verificar colinearidade, mas coplanaridade já fica mais difícil, porque a gente vai, ou é mais fácil fazer isso aqui do que resolver o sistema, né? Que aí a gente cai no sistema 3x3. E no fundo, Não. isso aqui está simplificando a resolução do sistema, né? Né? Esse aí é mais fácil que resolver o sistema. Ainda bem que ficou. Então, esses dois. E aqui só para finalizar, né? A representação geométrica. Então, a gente pode usar o produto vetorial para calcular a área de paralelogramo, né? Paralelogramo. Então, bom, como que a gente calcula, né? Se eu tenho um paralelogramo aqui. Lembrando que o paralelogramo ele é uma figura, ou é um polígono plano, né? A gente pode ter polígonos aqui, mesmo de 4 lados, que não sejam planos, né? Esse aqui é plano. Então, a condição aqui, vamos pensar, se eu tenho 4 pontos, A, B, C e D, eles têm que ser coplanares. Nossa senhora, esse lado aqui ficou horrível. Então, bom, a área do paralelogramo eu calculo como comprimento da base vezes a altura, né? Tá? Então, a área desse paralelogramo, ele é base vezes a altura. Bom, comprimento da base, isso aqui é a norma do vetor AB. Então, eu preciso determinar quem é essa altura. Se eu conheço esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre AB e o AD, eu consigo calcular a área desse paralelogramo. Por quê? Esse comprimento aqui, ó, o H, ele vai ser obtido dessa forma, né? O seno desse ângulo θ, né, o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que é a norma do vetor AD. Então, bom, quem que é o H aqui? De AD vezes, o H é a norma de AD, Vezes seno seno de θ.
onde θ é o ângulo entre o vetor AD e AB. Se a gente for voltar aqui, ó, Vai cair na propriedade 3. exatamente. Então, é a norma do produto vetorial, né? Ah, mas do jeito que eu coloquei aqui, e se eu, né? Então, digamos aqui que eu tenho 3 pontos, né? Ó, sejam, por exemplo, né? Perdão, isso aqui só concluir, é a norma do produto vetorial de AB por AD. Então, se eu coloco aqui, ó, sejam A, B, C vértices de um paralelogramo. Tá? Isso aqui é só uma observação em relação àquilo ali. Então, observa que aqui, ó, se eu coloco A, B, C e D, eles, nesse caso aqui, são vértices consecutivos, né? E aqui, ó, eu usei, eu coloquei ED, vou colocar assim, né? Mas tanto faz eu usar, ó, vamos pensar isso aqui. Opa. Então, se eu calcular norma de AB vetorial AD, vai dar exatamente a área desse paralelogramo aqui, ó. A, B, C e D. Mas também, isso aqui é a mesma coisa de calcular a área desse paralelogramo aqui, ó. AB vetorial, calcular essa área aqui. Esse produto vetorial. Por quê? Né? Aí eu estaria considerando, entre aspas, perdão. Aqui não é isso aqui não. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer de novo. Ó, agora estaria aqui o A. Digamos que o C. Aqui. Né? Eu estaria calculando a área desse outro paralelogramo aqui. Ó. Não vai caber, vou ter que fazer na parte de baixo. Tá? Esqueceu um pouquinho só o vértice D. Não, eu coloquei o D. Preciso do... tá. Acho que eu vou usar até a mesma figura. Dá para fazer na mesma aqui. Ó, colocar a mesma figura aqui. A, B, C e D. Então, se eu calculo isso aqui, eu estou calculando a área desse paralelogramo. Se eu calculo lá de cá, qual é a área de qual paralelogramo que eu estou calculando? Estou calculando a área desse aqui, ó. Desse paralelogramo em vermelho. Essas áreas são iguais. Por quê? A base é a mesma, a altura é a mesma. Então aqui tanto faz quaisquer 3 desses 2 pontos, quaisquer 3 pontos que eu pegar, tá? Independente se eu calcular AB vetorial AC, calcular a norma, AD vetorial AB, CD, CB, BB, BC, eu vou ter sempre a mesma área. São paralelogramos diferentes, né? O vermelho não é o mesmo paralelogramo do que o preto. Porém, eles têm a mesma área, porque tem mesmo comprimento da base e mesma altura, tá? Então, não tem problema dos 3 pontos não colineares, né? Que você escolha do 3 vértices, né? Eu posso pegar 3 consecutivos ou não. Para calcular a área do paralelogramo, vai dar o mesmo valor, né? Eu vou estar calculando a área de paralelogramo diferente, digamos, se eu quero calcular desse paralelogramo,
e eu calculo usando esse formato aqui, não, entre aspas, não seria calcular a área desse paralelogramo, seria do vermelho, né? Mas essas áreas são equivalentes, então não tem problema nenhum. Tá? Então, se eu tenho 3 pontos ali, eu posso escolher quaisquer 3 que... Se eu tenho os 4, né? Eu posso escolher quaisquer 3 que eu obtenha a área do paralelogramo. Então, aqui, por exemplo. Então, fica muito fácil, né, para calcular a área de paralelogramo. Ó. Vamos pegar um aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pensar em um aqui. Determine ponto de abscissa ponto A de abscissa 2, de modo que o paralelogramo determinado por A, B, 101 e C, que um dos, né? Ou qualquer um dos 2 e 1 seja 1. Por que eu coloquei a área de um dos paralelogramas? Porque eu posso ter 2, tá? Na verdade, eu posso ter 2, não, eu posso ter mais, né? Deixa eu pensar. Eu tenho um ponto A aqui, ponto B e C. Então, eu tenho um paralelogramo colocando D aqui, posso colocar o D aqui, posso colocar o D aqui embaixo, né? Eu teria, então, mais de um paralelogramo, mas todos eles vão ter a mesma área. Então, por isso que eu coloquei, do modo que um dos paralelogramas determinado por A... Esse 1 é a área. Tem a área... eu falei da área e não escrevi. Tem a área igual a 1. É que eu fiquei pensando nos pontos, aí acabei esquecendo. Tem a área igual a 1. Tá? Então, como eu falei, todos esses paralelogramos, né, tem vários, né? Deixa eu ver, posso pôr o D aqui, eu posso pôr o D aqui, eu posso pôr o D aqui, né? Acho que são esses aqui. Esse paralelo com esse. São 3 lados, então eu tenho 3 possibilidades. Eu posso pôr o D aqui de forma que seja paralela a BD seja para CD seja paralela a B, ó, o BD seja paralela a C e o AD seja paralela a CB. Então eu tenho três possibilidades de paralelogramo aqui, né? Mas não me importa, todos eles vão ter a mesma área, né? Então, por que eu não coloquei o ponto D, né, por enquanto? Primeiro, porque esses 3 pontos A, B e C, né, eles não vão ser colineares. Então, esses 3 pontos eles vão determinar um único plano. Eu teria que saber que o ponto D teria que estar nesse plano. Então, teria que fazer essa conta primeiro. Como eu coloquei os valores aqui aleatório, então eu não quis colocar, né? Porque senão eu teria que calcular, senão o D tem que estar. Porque, de novo, o paralelogramo ele está num plano, né? Uma figura plana. Bom, então tá, aqui o A, eu estou falando que o A tem que ter abscissa 2, então é 2YZ. O B está lá, 101. E o C está lá, 221, né?
Observe que eu não vou usar o A como ponto base, que senão vai ficar mais variáveis. Eu vou pegar agora, por exemplo, o B, ó. Vou pensar nesse vetor aqui, ó, BA e BC, ó. Tá? E aí, bom, tô pensando nesse paralelogramo aqui, ó, né? Para evitar, porque aqui tem, senão eu vou ter que ficar fazendo conta com mais variáveis, né? Então, vou calcular primeiro quem que é o BA, né? São as coordenadas do ponto A menos do ponto B. Então vai ficar 2 menos 1, y e z menos 1. E o BC. Então sempre é bom a gente colocar um esboço geométrico aqui, fica mais fácil de calcular, né? C menos B. Isso aqui fica 1, 2, 0, né? Isso. Isso, né? Isso. Então, vamos calcular produto vetorial. Ó, calcular o produto vetorial. BA. Deixa eu fazer um vetorial BC. Aqui tanto faz a ordem também, porque depois a gente vai calcular, na verdade, a norma desse vetor, né? Então, poderia calcular BC vetorial BA. Não faz diferença, porque eles só vão inverter o sentido, né? A direção e a norma é a mesma. Então, aqui, ó, IJK 1 YZ menos 1 1, 2, 0. Eu só acho tomar cuidado, né, de colocar certo aqui as respectivas, né, primeiro as coordenadas de BA, depois de BC, porque senão depois aonde você precisa calcular o produto vetorial que vai interferir a direção, pode calcular errado, né? Então é bom já colocar na posição. Bom, então se estiver multiplicando zero, não vou deixar, já não vai aparecer. Então vai ficar z menos 1j, z menos 1j, mais 2k, menos yk, menos 2z menos 1 e depois j 0. 0, né? Vamos só escrever. Quem que está multiplicando? Menos 2z menos 1 i. O j mais z menos 1 J. mais 2 menos Y. k, né? Isso, né? Joia. Bom, vamos colocar aqui. Eu prefiro colocar coordenadas, acho que fica mais fácil, né? Menos 2z menos 1, z menos 1 e 2 menos y. O que a gente quer? Que a norma desse vetor seja 1, né? Isso, né? Então, a área, que é 1, isso aqui tem que ser a norma do produto vetorial, né? BA, vetorial, BC. Que é igual. Então, raiz quadrada vai ficar menos 2z menos 1 ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado, mais 2 menos y ao quadrado. Bom, essa norma ser igual a 1, vou levar os dois lados ao quadrado. Tá? Então, vai ficar levando ao quadrado. Eu vou colocar 1 ao quadrado aqui só para vocês saberem, né, de onde que saiu, o que eu vou tirar a raiz, né? Mas 1 ao quadrado é 1. Né? Então, vai ficar 4z quadrado menos 2z mais 1 mais z quadrado menos 2z. Aqui, na verdade, acho que eu vou deixar ele dessa forma. Assim, peraí. Deixa eu ver que eu estou abrindo, não precisa abrir isso aqui. Que vai dar mais 1, né? É, Não, é, não. vai ser 5, né?
Isso. Vai dar 5. 5, né? Então, ó, 4 menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1 aqui 5, né? Z menos 1 ao quadrado, mais 2 menos y ao quadrado. E agora? O que eu faço? Bom, como eu quero um ponto, então o conjunto de pontos, né? Na verdade, o conjunto de pontos, não é um só, né? De R3, que o paralelogramo tem área 1, é o de pontos A, né? Lembrando que o A ele tem uma propriedade, né? Tem que a abscissa tem que ser 2, né? 2. Isso, por isso que eu não. Então, na verdade, aqui o conjunto seria isso aqui, né? Os pontos da forma 2yz, tal que a gente tem essa 5z menos 1 ao quadrado mais 2 menos y ao quadrado igual a 1, tá? Então, isso aqui está no plano x igual a 2. Isso aqui é equação do quê? De uma circunferência. Da circunferência? Quase. Uma elipse. Uma elipse. Eu tenho um 5 aqui, ó. Os Elipse. coeficientes estão multiplicando. Você está Uhum. multiplicando. São diferentes. Se fosse o mesmo coeficiente, Aí aí sim. seria a circunferência. Mas então isso aqui, você tem uma elipse nesse plano x igual a 2, que qualquer ponto que eu pego ali, esse paralelogramo tem área 1. Né? Mas assim, isso não foi a pergunta, né? A pergunta é determinar Os pontos. determinar todos? Não, determinar um. Pois é. É Eu só dar um valor para x e para z? aí é só. Na verdade eu coloquei o ponto, né? O ponto. Na verdade não está nem bem definido, porque não é o, né? São os pontos. São Né? os pontos. Isso. Eu preciso. Tá, isso. É porque o ponto não está bem definido, porque ele não tem solução única. Né? Então teria que ser ou um ponto ou os pontos. Vou deixar lá os pontos. Então é esse conjunto de pontos aqui. Né? E observe que isso aqui realmente é uma elipse, porque ele está no plano x igual a 2. Uhum. Então, para ser uma cônica, ela tem que estar num plano bem definido. Então, assim, mas para exemplificar, né, não é um cálculo relativamente simples, né? Você precisa de 3 pontos do paralelogramo. Com esses 3 pontos, você consegue verificar, né? E, né, a última parte dessa parte aqui de produto vetorial, né? Tá. Bom, a área do triângulo, ela é metade da área do paralelogramo. Paralelogramo. Não tem muito o que fazer aqui, né? Isso que eu esqueci na prova, né? Mas aqui fica até mais fácil para calcular a área, né? Porque assim, a gente, por mais que lá no ensino médio não vai falar de vetores, né? Mas aqui a ideia nossa é saber trabalhar com essa questão de vetores, né? Para determinar. E, por exemplo, eu tenho lá 4 pontos, eu quero saber se eles são coplanares. Por mais que não vai usar isso lá, mas você consegue verificar usando isso, né? Depois, como vai usar lá, tem que resolver o sistema. Mas você já sabe onde quer chegar, né? Se eles são ou não. Aí tem que ver qual que é a melhor estratégia. E, bom, vetorial aqui. Então, bom. Evandro, Oi, pode falar? no começo da questão, só para tirar uma dúvida. Todo paralelogramo, você falou lá no começo que ele é coplanar Isso. por conta da propriedade de ser lados paralelos 2 a 2, né? Isso, Porque o exatamente. quadrilátero, obrigatoriamente, não precisa Não ser precisa, isso. Porque qual que é a definição de paralelogramo, né? Lados opostos paralelos. paralelos. Então, por exemplo, você coloca aqui, só esses dois aqui, digamos que são lados de paralelogramo, né? Uhum. Então, se a gente for pensar lá na geometria, né? Isso aqui está numa reta R, e esse aqui
é um segmento na reta S, né? Então são paralelos, são coplanares. São paralelos, né? Então essas duas retas estão no mesmo plano. Bom, se elas estão no mesmo plano, os 4 pontos aqui vão estar no mesmo plano. Por isso que a gente usa o paralogramo para representar um plano? Em geral, é porque o plano ele é infinito, né? E a gente acaba usando essa parte aqui mesmo. Exatamente. Porque não tem como você fazer ele infinito, né? Não, mas a gente usa para representar, né? A gente sabe. Por isso mesmo, é isso mesmo. É porque aí fica o caráter mais geral, né? Que se você colocar um retângulo aqui, né? Você já está pegando uma propriedade de ter 90 graus, né? Mas é isso mesmo. A gente acaba usando por causa disso mesmo. Tá? Então, quadrilátero em geral não precisa ser plano, mas o caso do paralogramo, sim, a gente trabalha com ele plano. Entendi. Um caso particular. E aí, aqui foi o que eu falei, né? Lá da base. Então, a gente fala que esses 3 vetores, né? 3 vetores ali no espaço, ele é positivamente orientado se satisfaz a regra da mão direita. Tá? Isso aqui que a gente... Então, por exemplo, eu quero... pegar um exemplo aqui. É claro que um a gente já viu, né? Que é esse aqui, ó. Se eu peguei, eu pegar lá o IJK, então, né, ele é positivamente orientado. Eu coloquei lá a regra da mão direita, mas é até melhor fazer assim. Se, né? Ou melhor, pois, né? O I vetorial J, ele é um múltiplo de K, nesse caso aqui múltiplo 1, com alfa positivo. Então, na verdade, o que ele vai ser positivamente orientado? Se eu pego o produto vetorial dos 2 primeiros, por isso que é ordenado, né? Desses 2 aqui, ele tem que ser um múltiplo desse terceiro aqui positivo. Então, peguei lá 3 vetores. Deixa eu ver se eu... No caso ali, né? A gente já tem, né? Que a gente mostrou que o I vetorial J dá o K. Mas, por exemplo, eu pego... Deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui daria falar até um pouquinho mais geral, tá? É que aqui eu estou pensando em ortogonal, né? Tá vendo? Na hora que eu falo do vetorial V, na verdade ele não precisaria nem ter a mesma direção. Poderia ser até um pouquinho mais geral essa definição de positivamente orientado. A gente poderia pensar ela assim, ó. Porque se eu pegar aqui, peguei 2 vetores, U e V. Como que eu sei, se eu pegar um vetor W aqui, que não seja coplanar com esses 2, tá? Ela é um pouquinho mais geral. Mas aqui pra gente eu fiquei mais pensando na questão da base canônica do R3. Mas para dizer que isso aqui é positivamente orientado, né, o U vetorial V, ele vai ser perpendicular ao plano que contém o IV. Né? Bom, eu tenho o U vetorial V. Para dizer que ele é positivamente orientado, este ângulo aqui, ó, entre esses 2 vetores, eu vou chamar esse ângulo de θ, o θ ele teria que estar entre 0π/2, onde o cosseno é positivo. Né? Então, assim, uma definição bem geral de positivamente orientado seria isso. Né? A hora que eu calculo o produto escalar desse vetor com esse aqui, ele teria que dar positivo. Ou, isso, positivo. Não vai ser 0 porque não vai estar no plano. Então, ele teria que ser maior ou igual que 0. Né? Poderia ser 0 também, porque o W... Porque aí não geraria toda R3. Então, vou pensar que o W não está no plano V. Então, esse ângulo aqui teria que ser positivo. Tá? Então, se vocês verem a definição de positivamente orientado, às vezes para frente, a gente teria que pensar isso. Né? Que aí não seria um sistema ortogonal. O que eu quis colocar aqui é mais para a gente pensar nessa base canônica aqui do R3, tá? Por isso que eu defini dessa forma,
Porque desse jeito que eu estou colocando aqui, ó, o 1 e o 2, um vetorial o 2 e o 3 tem mesmo sentido, né? Direção e sentido. Direção. Aí eu estou pensando mais nessa situação aqui, ó. Tá? Ó, eu tenho aqui, ó, o V. E aí aqui eu tenho, ó, o vetorial V. E aí eu estou pensando no W. Se eu tenho aqui o W, né, nesse mesmo sentido, então eu estou pensando em positivamente orientado. Se o W estiver apontando para baixo, esse conjunto não está positivamente orientado. Tá? Mas, como eu falei, tem uma definição um pouquinho mais geral. Mas o que eu quero que vocês peguem nisso aqui? É a questão do IJK. Então, se eu ponho o eixo X para cá, e digamos eu ponho o eixo Y para cá, para onde que vai estar apontando o eixo Z? É isso que vocês têm que estar atentos aqui. O eixo Z, bom, vai estar apontando Para baixo. para baixo. É mais nesse sentido, tá? Mas assim, a definição de positivamente orientado, depois, agora que eu vi ali, ela é um pouquinho mais geral, tá? Esse ângulo aqui, eles têm que, digamos assim, os vetores estão do mesmo lado, do mesmo semi-espaço aqui. A intenção vai ser menor que π sobre 2. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, né? Quando eu estou trabalhando com os eixos x, y, z, eu dou a direção de 2, eu preciso determinar o terceiro. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho o eixo y aqui e tenho o eixo z aqui. Para onde que vai apontar o eixo x? Aí muda um pouquinho, né? Porque quem que é o eixo y? O y é o j. A direção do eixo z é o k. Bom, o que dá o j vetorial k? Aí tem que fazer a continha, tá? Vai dar o i. Então, bom, para ele ser positivamente orientado, né? Tem que valer a regra da mão direita. Mas se desse menos i, aí pegaria o oposto. Mas como vai dar o i, ó, eu vou do y para o z, né? Do y para o z, o x está apontando para aqui. Tá. Quando você põe x e y, fica mais fácil. A hora que você muda um pouquinho, né? Deixa eu arrumar esse x. Comprido. Aí muda um pouquinho. X e z, para onde vai estar apontando o y? Né? Então, ó, se eu faço a regra da mão direita aqui, x com y vai dar o z. X com z vai dar o menos y. E é para dar mesmo, porque quando eu faço o i vetorial k, isso aqui é o menos j. Então, é mais nesse sentido, para vocês saberem trabalhar com esses eixos O coordenados. Z nunca vai estar entre o Y e o X. É que isso aqui é tridimensional, né? Não dá para falar muito estar entre, porque ele é tridimensional. Ele pode estar nesse sentido, né? A direção ela vai ser perpendicular ao plano desses dois. Só que ele pode estar nesse sentido ou no outro sentido. Então, assim, é que a Mas, gente... por exemplo, eu não posso trocar o X com o Z aí. Trocar ele não tem como. Não, então, esse foi dado. Se eu dou o Y e o né? Foi dado o Y e o Z. Eu tenho que determinar para qual é o sentido do eixo X, sentido de crescimento do eixo X. Entendeu? Se você, aí depois dá para verificar. Eu pus o eixo X para cá. A hora que eu calculo o produto vetorial do vetor aqui do eixo X com o vetor do eixo Y, né? O I com o J, ele tem que dar o K para verificar se está correto. Porque assim, o eixo X, ele está nessa direção aqui, ó. Essa direção, mas ele pode estar apontando para lá ou para cá. No fundo é isso que a gente tem que definir, qual lado que ele está apontando. Entendi. Tudo bem? Mas aí, claro, se você conhece o X e o Y, em geral o Z é mais fácil. Mas a hora que você começa a misturar dois aqui, tirando o X da história, fica mais difícil. Ou o Y, né? Ou X e Z, ou Y e Z. Aí vai. Aí sim que precisa um pouquinho dessa questão do produto vetorial para ver se ele, né, nesse caso aqui, ó, a hora que eu faço produto vetorial da direção positiva do Z com o Y, vai dar a direção positiva do X, que é o I. A hora que eu faço direção positiva do X com a direção positiva do Z, dá a direção negativa do Y. Então, isso aqui
tem que ver.